arca, ele estava tão animado, ele estava louvando tanto, que às vezes eu penso que ele nem sequer percebeu que a arca estava sendo carregada da forma errada. Ele estava tão preocupado com o final, com a presença de Deus junto a ele, mas ele esqueceu do processo. Ele esqueceu de como as coisas deveriam ser feitas no processo, no meio do caminho. E quando Uzá morre, quando Davi vê que Uzá morreu, gera aquele arrependimento de como que eu vou levar a arca gerou morte. O que era para ser a presença de Deus acabou de gerar morte por uma ação de desespero de Uzá ao levar a arca, a mão sobre a arca para ela não cair. E Davi se arrepende e manda levar a arca para a casa de Obed-edom. E eu comecei a me perguntar quem era Obed-edom antes da arca. E Obed-edom não era ninguém. Obed quer dizer servo. A Natália estava conversando comigo sobre isso. Obed-edom era servo. E a casa de Obed-edom que eu estava pesquisando nem sequer estava no meio do caminho para o final onde a arca deveria ser levada. E a arca simplesmente foi parar na casa de Obed-edom. E Obed-edom, que era servo do Senhor, ele cuida da arca com todo o coração dele. E a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E foram 3 meses que transformou a vida de Obed-edom. Aleluias, Deus. E pensando, a arca estava com o rei, estava sendo transportada, a presença do Senhor. A arca significa a presença do Senhor. E conjecturando, eu comecei a tentar pensar, tentar imaginar a alegria de Obed-edom recebendo a arca de Deus na casa dele. Era a presença do Senhor. Eu comecei a me perguntar como eu reagiria se a presença de Deus, a arca do Senhor, fosse colocada sobre a minha casa. Aleluia. E eu não conseguia nem sequer imaginar como que seria, como que poderia ser. A presença de Deus estava na casa de um improvável. A presença de Deus estava na casa de alguém que não era conhecido. Profundo, Deus. Quando a palavra do Senhor fala, lá no versículo 11, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom geteu durante 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. O que abençoou a vida de Obed-edom não foi a arca, foi a presença do Senhor. Porque é a presença do Senhor que transforma. Eu não conheço uma pessoa sequer que conhece a Deus, que entra na casa do Senhor, que tem a presença do Senhor na vida dele, que continua da mesma forma. A presença do Senhor é capaz de transformar vidas. E a vida de Obed-edom foi uma transformação. O que gerou morte antes, o que gerou morte no meio do caminho, começa a gerar vida na casa de Obed-edom. A presença do Senhor começa a transformar a vida dele, começa a transformar a vida da família dele. Porque ele cuidava, ele tinha cuidado com aquilo que o Senhor colocou sobre a casa dele. Eu estava lendo alguns estudos, e muitos estudos disseram que Obed-edom ele era tão apaixonado pela arca, ele era tão apaixonado pela presença do Senhor, que ele cuidava da arca dia e noite. Então, dia e noite, Obed-edom ele cuidava da arca, mas ele não cuidava da arca porque era arca, mas porque ela representava a presença de Deus. Porque Obed-edom queria estar perto da presença de Deus. Obed-edom queria sentir aquela presença inigualável. E eu fico pensando que por 3 meses Obed-edom nem sequer conseguia nem dormir na minha cabeça. Eu consigo pensar isso. Porque a presença de Deus estava na casa dele 24 horas. Verdade. É a presença do Senhor que transforma. E passa 1 semana a arca na casa de Obed-edom, ninguém morre. Passa 2 semanas na casa de Obed-edom, ninguém morre. Não tem morte na casa de Obed-edom. Tem transformação, porque a aleluia, Deus. Deus. E Obed-edom era um Zé Ninguém, mas ele cuidava da arca do Senhor. Ele era servo. Quando a gente cuida da arca, quando a gente cuida daquilo que traz a presença do Senhor, o Senhor cuida da gente de volta. Aleluia, Deus, é verdade. E eu começo a me perguntar qual a importância nós temos dado para aquilo que traz a presença do Senhor. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, até porque essa pregação é para mim mesma, ela fala muito comigo. E eu me perguntei o tempo inteiro qual a importância que eu tenho dado para aquelas coisas que atraem a presença do Senhor. E às vezes você pode se perguntar, como assim aquilo que atrai a presença do Senhor? Eu quero dizer do altar. Qual a importância você tem dado para o altar? Qual a importância você tem dado para o louvor? Qual a importância você tem dado para a palavra? E quando a arca quase cai a caminho, quando a arca quase cai e Uzá leva a mão sobre a arca, isso também me fez questionar, sabe? Era a presença do Senhor, como nós temos tratado aquilo que carrega a presença do Senhor.
Eu fico me perguntando se Davi por um momento se esqueceu que aquilo era a presença do Senhor, se por um segundo a euforia dele deixou ele de enxergar que o que ele estava carregando era tão valioso, a ponto dele não ter nem sequer percebido ou se importado com aquilo. E trazendo hoje para os dias reais, quantas vezes nós temos feito coisas por impulso, quantas vezes nós temos nos esquecido, nós colocamos tanta emoção nas coisas e esquecemos da presença. A gente tem tanto medo de errar, tanto medo de não fazer as coisas, e a gente acaba esquecendo que a gente está fazendo pela presença. A gente busca altar, a gente busca cânticos bonitos, pregações bonitas, mas qual o sentido se não for a presença do Senhor? É, Pai, profundo isso aí. Qual o sentido da gente adorar se não for para sentir a presença de Deus? Qual o sentido de eu estar aqui em cima falando da presença do Senhor se nem eu sequer busco isso? Não tem sentido, é pela presença do meu Pai. E Obed-Edom foi transformado pelo cuidado que ele tinha com as coisas de Deus. E quando o povo começa a ver que Obed-Edom foi transformado, o que aconteceu na casa de Obed-Edom, eles vão avisar Davi. E eu fico imaginando, conjecturando na minha cabeça, Davi sentado, sabendo que na casa de Obed-Edom teve transformação. E Davi virando pensando, poxa, o que gerou morte está gerando vida. Obed-Edom está sendo abençoado dentro da casa dele. Obed-Edom teve a vida transformada. Eu fico pensando, Davi se perguntando onde ele errou. Fico pensando onde o Davi se perguntando o que aconteceu. E Davi manda buscar a arca na casa de Obed-Edom. E Davi, eu creio que ele entendeu o que era a presença de Deus. Davi manda buscar a arca, mas Davi manda buscar a arca da forma correta dessa vez. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele se alegrou de uma forma que ele nunca havia se alegrado. E a cada 6 passos ele fazia sacrifício. E a arca do Senhor foi buscada de uma forma diferente. E o que deixou isso diferente, a busca da arca na casa de Obed-Edom foi diferente porque havia presença. A busca na casa de Obed-Edom, eu fico imaginando as pessoas chegando lá para buscar a arca e vendo Obed-Edom tão feliz, mas tão feliz porque a presença do Senhor transformou ele. Eu fico imaginando Obed-Edom vendo a arca sendo levada, olhando a arca sendo levada e dizendo: Santo é do Senhor, porque o Senhor transformou a minha vida, a presença. Isso conjecturando, eu tento imaginar a alegria de Obed-Edom por ter recebido a arca na casa dele. A saída na casa de Obed-Edom da arca, a saída da arca na casa de Obed-Edom foi de muita alegria mesmo. E me faz pensar também o quanto nós temos que buscar a presença de Deus. Como eu disse antes, o que transformou a vida de Obed-Edom não foi a arca, foi a presença do Senhor. E eu creio que Deus, Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer que nós olhemos para Ele, que nós ansiamos a presença dEle. O Senhor quer falar conosco todos os dias, e quando eu falo sobre a importância que nós damos para a presença do Senhor, sobre a importância que nós damos para aquilo que atrai a presença do Senhor, é porque o Senhor quer falar conosco, mas às vezes o nosso coração nem sequer está disponível para ouvir a voz de Deus. Obed-Edom, ele se tornou tão apaixonado pela presença de Deus, que ele se transformou em porteiro. Ele se transformou em porteiro do santuário do Senhor. E alguns estudos dizem que ele queria tanto estar perto da presença do Senhor, que ao ser porteiro ele ficava observando pelas as frestinhas assim, a arca de Deus, só para ele sentir mais a presença de Deus. Aleluia. Obed-Edom, ele não só teve a vida dele transformada, mas após transformação fez com que ele seja apaixonado pela presença do Senhor Jesus. E muitas vezes nosso coração está tão preocupado em só sentir. A presença de Deus não é só sentir. Às vezes o Senhor quer que a gente entenda que a gente não sente nada, que está tudo em silêncio, porque Ele quer que a gente entenda que independente se a gente está sentindo ou não, Ele está ali, porque essa é a presença. Aleluia, essa é a presença Deus. de Deus, e a gente saber que independente da gente estar sentindo ou não, o Senhor está com a gente. Não tem como explicar a presença de um Deus inexplicável.
Não tem como a gente explicar, mas o Senhor, Ele quer que a gente entenda que não há nada mais precioso do que ter a presença dEle. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, eu não lembro onde está, me fugiu agora, mas que fala: Senhor, não afaste o teu Espírito de mim, não afaste nem por um segundo sequer a tua presença. E isso fala muito comigo, porque eu acho que essa deveria ser a nossa oração de todos os dias. Eu acho que nem sequer quando a gente levantar, a gente nem deveria levantar sem virar para Deus e falar: pelo amor de Deus, Deus, pelo teu amor, não afaste o teu Espírito de mim, não me permita levantar sem a tua presença, não me permita andar sem a tua presença. E Obed-Edom e a sua família entendeu isso. Obed-Edom entendeu que a presença do Senhor era tudo que ele tinha. Ele entendeu que a presença do Senhor era o firmamento que ele tinha. Ele entendeu que sendo servo, ser servo, servir ao Senhor, cuidar daquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele, era muito importante. Obed-Edom entendeu que a presença do Senhor era necessária. Obed-Edom queria estar perto da presença de Deus. E ele amava muito a presença do Senhor. Muito, muito mesmo. E eu quero todos os dias ser que nem ele. Eu quero poder cuidar das coisas que Deus me deu. Aleluia. Eu quero poder ser transformada pelas coisas que o Senhor me deu. E eu creio que o Senhor quer o mesmo de todos vocês. Verdade, Deus. O Senhor, Ele quer que nessa noite vocês entendam que não foi por acaso que a arca foi parar na casa de Obed-Edom. É verdade, Deus. O Senhor, Ele escolhe as pessoas impossíveis. O Senhor escolhe as pessoas improváveis. Às vezes vocês podem achar que Deus não quer nada com você, que você não é capaz de fazer nada, mas o Senhor não escolhe à toa. O boi não caiu à toa, os bois não tropeçaram à toa. Nada que aconteceu no meio termo, no meio do caminho até a casa de Obed-Edom foi à toa. Tudo tinha um propósito. Verdade. Tudo tinha um propósito de Obed-Edom ter a presença, tudo tinha um propósito da vida de Obed-Edom ser transformada. Nunca foi à toa. Nada que Deus faz é à toa. Então, às vezes, você pode achar que você é fraco, você pode achar que não tem jeito, você pode ser só um servo, se intitular somente como um servo, mas às vezes é com você que o Senhor quer estar. É a presença do Senhor que quer estar contigo, é a sua vida que o Senhor quer transformar. Aleluia, Nada Deus. é por um acaso. Nada é por um acaso. Obed-Edom não transformou Deus não transformou só a vida de Obed-Edom, Deus transformou a vida dele, de toda a família dele. E o que eu quero que vocês entendam é que a presença do Senhor é a coisa mais preciosa que nós temos. Verdade, meu Pai. A Natália falou sobre voltar à essência, né? Sobre ter fome. A presença do Senhor, ela traz consigo uma fome. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente sente mais vontade ainda de conhecer. É verdade, meu Quando a Pai. gente se encontra com o Pai, a gente sente muito mais fome, a gente sente muita mais vontade. E às vezes é necessário mesmo que a gente volte a entender a presença de Deus como algo inexplicável. A gente volte a entender a presença de Deus na nossa vida como algo que vai nos transformar. Que a gente possa entender que quando Deus está, não tem como a gente ficar parado. Porque a presença de Deus está neste lugar, a presença de Deus está aqui, mas o que você tem feito? O que você tem feito quando a presença de Deus chega na sua casa? O que você tem feito quando a presença de Deus chega na sua vida? Qual a importância que a presença de Deus tem para nós? O que ela move no nosso coração? O que o desejo de estar com o nosso Pai faz a gente fazer? Eu fico me perguntando, às vezes eu fico perguntando para Deus, enquanto eu estou orando assim em algum lugar, como é capaz eu estar sentindo algo tão forte? Como é capaz eu estar aqui sentindo, eu sei que a tua presença está aqui, tem gente que não está nem aí. Como que eu posso sentir as coisas? Como que o Senhor está num lugar e as pessoas não se importam? Como que a presença de Deus é capaz de transformar uma vida e mesmo assim tem gente que olha e nem sequer tem nenhuma reação diante do Pai? E eu passei essa palavra, Deus passou a falar muito comigo sobre a obediência, sobre o quanto é importante a gente seguir a palavra,
sobre o quanto é importante a gente ter ousadia, mas ousadia seguida de discernimento e direcionamento do Senhor. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem ter o direcionamento do Pai. Não adianta a gente querer cantar sem ter o direcionamento do Pai. Não adianta a gente querer pregar sem ter o direcionamento do Pai. Não adianta a gente querer fazer nada na nossa vida sem ter o direcionamento do Pai. É muito importante a gente compreender que tudo na nossa vida deve ter o direcionamento do nosso Pai. Essa palavra me fez perceber que às vezes eu mesma não tenho dado tanta importância para as coisas do Senhor. Que eu não tenho dado tanta importância para a presença de Deus, sabe? Às vezes eu estou tão focada pedindo para Deus mais, me dá mais, Senhor, faz mais na minha vida, mas o que eu tenho feito para Deus? A gente sempre quer mais, mas qual tem sido o seu nível de entrega? Qual tem sido o seu nível de cuidado com as coisas de Deus? Qual tem sido o nível de paixão, o nível de amor, o nível de obediência? Qual tem sido? Pega, Jeová. E eu coloco isso pra mim mesmo, porque eu fico muito nervosa com as coisas. Eu sei o que eu tenho que fazer e muitas vezes eu não faço. Qual a importância eu tenho dado para o chamado que o Senhor colocou nas minhas mãos? É profundo, papai. Qual a importância eu tenho dado para as vidas que o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar? Ah, Elisa, mas a gente está falando de presença. Sim, a gente está falando de presença, porque se a presença do Senhor transformou a minha vida e o Senhor me chama para transformar a vida de outra através da palavra dele, por que eu não faço? Está tudo ligado à presença do Senhor. Está tudo ligado com a presença do nosso Pai. A gente tem que ser tão apaixonado pela presença de Deus que quando a gente chega nos lugares, as pessoas possam olhar pra gente e pensar que é algo diferente. É a presença do Senhor que transforma. É a presença do Senhor que tem que chegar junto com a gente. É a presença do Senhor que tem que fazer a gente querer levantar todos os dias da nossa vida. É a presença do Senhor que tem que fazer com que a gente queira louvar, com que a gente queira pregar, com que a gente queira amar as pessoas. É a presença do Senhor, é pela presença de Deus. Para que as pessoas possam conhecer como é estar na presença do Senhor. Para que as pessoas possam entender que a presença do Senhor transforma. E para concluir, eu não quero saber como vocês entraram aqui hoje. Às vezes vocês são Obed-Edom, que não é visto, não é enxergado por ninguém, mas é servo. Eu não estou nem um pouco afim de saber como vocês entraram aqui hoje, porque a presença do Senhor é capaz de transformar. Às vezes vocês entraram aqui hoje como casa vazia, mas está na hora de se tornar presente, está na hora de se tornar casa para que o Senhor possa entrar, está na hora de se tornar habitação do nosso Pai, e está na hora de cuidar, está na hora de cuidar. Então eu falo para vocês, cuidem da sua casa. Cuidem da sua casa, nós somos a casa, nós somos a habitação do nosso Pai. Cuidem da sua habitação, cuidem da habitação do Senhor, para que Ele possa entrar, para que a presença dEle possa estar num lugar de cuidado, para que a presença dEle possa estar num lugar de entrega, de amor para o Senhor, que a nossa paixão, a nossa devoção deve estar ligada somente ao Senhor. Que vocês possam sair daqui hoje entendendo que a presença do Senhor quer transformar a vida de vocês. Que a presença do Senhor deve ser buscada, que a presença do Senhor é importante, que nós devemos cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Aleluia. A presença do Senhor não é qualquer coisa. Nunca foi. É muito importante. É tudo que nós temos. O Senhor é tudo que eu tenho. Então, nesta noite, esqueça aquilo que se passou do lado de fora. Esteja só focado em ser uma boa casa para o Senhor. Aleluias, meu Deus. Que o Senhor possa transformar a vida de cada um. Que vocês possam ser cheios da presença do Senhor Jesus. E que todos os dias você queira cuidar do que o Senhor deu na mão de vocês. Porque é através da vida de vocês que outras vidas serão transformadas pela Deus. Aleluias. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade.